Bom dia, Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? tudo e vocês? Bom Tudo dia, bem. professor, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Como vocês estão? Eu tô ótima, e você? Bem na Ah, eu te medida do perguntei. possível. Como é que foi, David? Não ouvi. Como sempre, na medida do possível. Eu vou tentar Eu vou pôr o áudio no ouvido, ver se vocês me escutam aqui. Deixa eu colocar aqui o fone de ouvido. Tá funcionando para vocês? Sua voz ficou um pouco mais baixa, aparentemente. Ficou baixo? Deixa eu Ah, ver mas agora. acho que dá pra Agora escutar tranquilo. dá para escutar? Como é que tá aí? Tá baixa, né? Acho. Uhum. Deixa eu ver se existe um jeito de mexer no microfone aqui. Bom, turminha, vamos lá. O Rubão já postou o material para vocês da aula passada, certo? Putz, eu não conferi E ainda. Calma aí. aquele Word lá, e eu vou seguir nele. Ou eu abro uma outra página de Word e começo a escrever uma outra página. A aula passada vocês gostaram daquilo? Sim. Então, vou começar aqui com a minha campanha de sempre, para todo mundo botar a cara aí no computador, né? Para o professor poder ver a carinha de vocês. Sigo na minha campanha eterna aqui de conseguir ver os alunos conseguirem se ver também, né? Mostra o pijama Estarei aí. sempre aqui pelo senhor, professor. Valeu, David. Tem uma galera aí que eu também vou me apagar aqui, hein, meu? Vocês não aparecerem. Olha a Aninha aí também. Aí, boa, obrigado. Bom, a aula passada, então, a gente estava falando do segundo reinado, turminha. Então, hoje vamos seguir aí nesse segundo reinado até onde a gente conseguir. E, e aí a gente começa, próximas aulas, a destruir já esse segundo reinado. Então, assim, assunto não falta, né? Hoje a gente está falando agora de mudanças ou de questões, não sei se são bem mudanças, mas de questões que estão evidenciando certas estruturas do país, né? Estruturas aí com relação ao racismo, estruturas de discriminação, estruturas que apontam muito uma origem, de certa forma, que vem lá do século XIX, algumas teorias, algumas práticas, algumas atitudes, e eu acho que é bom a gente conversar bastante sobre tudo isso, né? Eu vejo muitos discursos aí, narrativas que aparecem pela internet, alguns tentam fazer umas breves, sei lá, justificativas, e eu quero que vocês tenham esse cuidado. Assim, como historiador, é uma coisa, né? Eu sei que vocês têm outro propósito, que é uma redação para o vestibular, assinalar as questões corretas ali no vestibular, mas fora isso, a história não serve só para passar no vestibular, né? A história vai além. Estudar a história não é só, porque em Roma também teve isso, então aqui também pode. Em Roma os caras comiam feijão, então em Júpiter também. Então fazer umas... Isso daí leva a certas analogias que viram uma coisa meio anacrônica, assim. E em história isso acaba sendo um problema, isso acaba sendo até um erro, né? Não é bem um equívoco, é um erro mesmo, conceitual, de transportar conceitos, né? Que não significa só porque você contextualizou lá em Roma, olha, Roma era assim, então vivia-se aquilo, isso, aquilo, e aí você faz um pulo para os dias de hoje como se nada tivesse acontecido de lá até agora. E isso tem se transformado num problema recorrente aí de jornais, de narrativas. E eu acho que é um momento do que a gente está estudando, o segundo reinado, então, para a gente tomar bastante cuidado, tá? Então, para vocês, o que vocês tiverem de ideias, a gente vai trazendo aqui para o nosso debate, para os nossos estudos, e está sempre aberto tudo isso. A gente começa aqui falando do segundo reinado, estava falando do golpe da maioridade, e vai até a proclamação da República. Então, a gente já sabe que um dos movimentos que vão levar à queda do Dom Pedro vai ser aí o republicanismo.
E a gente não pode deixar de falar sobre a mão de obra, né? Que a gente tem um período de transformação com chegada de imigrantes, transformações dentro da Europa, revoluções, né? O século das revoluções, o século XIX, Revolução Industrial, revoluções como a Primavera dos Povos, revoluções ali que derrubam o antigo regime definitivamente. Poxa, professor, mas o antigo regime não caiu na Revolução Francesa? Ele caiu, mas voltou depois, né? Depois do Napoleão Bonaparte, a gente tem uma reação, né? Um reacionarismo que volta à Europa com tudo, ali após o Congresso de Viena. E isso se estende com revoluções liberais, depois com revoluções mais populares, digamos assim, e depois, no final, com unificações, com nacionalismos que já são construções para o século XX. E essas construções do século XX, eu vou deixar para a gente estudar isso já na nossa república, que é nacionalismo, um Estado republicano, que vão levar as guerras nacionais, as guerras mundiais, e questões aí como nazifascismo, etc. E tal. Eu acho que tem pano para manga, tem discussão evidente para a gente ter, e questões como agora, eu vou tentar chegar ao fim da nossa aula de hoje, é falar sobre a Guerra do Paraguai, né? Ou seja, um momento então que o Brasil vive aqui, a gente está no segundo reinado, eu posso traçar linhas de estudo. Então, a minha sugestão e a minha indicação a vocês, olha, você gosta agora, né? Vocês já estudaram esse segundo reinado, vocês estudaram mais de uma vez, estudaram no ensino fundamental, estudaram no ensino médio. A gente tem que relembrar agora aqui no cursinho e lembrar de todos esses assuntos, a trajetória e o caminho que a gente faz sobre tudo isso, eu fiz o meu, né? Que fique claro aqui para a gente, olha, eu vou trabalhar com economia, eu vou trabalhar com política, eu vou falar sobre questões de relações diplomáticas com a relação internacional do Brasil naquele período, o que significam essas relações diplomáticas, e a gente está vendo isso acontecer, né? Então, os vestibulares, de certa forma, trazem o presente para vocês. Então, vamos lembrar aí que desde o início desse último governo, né, o que a gente convive agora, a gente teve aí diversos atritos, né, internacionais. Vamos lembrar com a França, com o presidente Macron lá, que a gente teve até o presidente do Brasil, o presidente da França discutindo aí abertamente, né, que a gente viu aí coisas, né, que eram, sei lá, banais, né, coisas do cotidiano, um xinga a mulher do outro e blá blá blá, coisas que não são produtivas numa relação internacional, né? Pô, você espera que um presidente e outro presidente resolvam questões que são pertinentes às nações, dos povos aí, dos franceses, dos brasileiros e por aí vai. Não ficar falando da mulher do outro, né? Isso daí você faz ali no bar, você faz ali no bate-papo de WhatsApp, etc. E aí a gente foi para esse ponto. A gente viu também o ministro da Educação xingando, aí, ofendendo chineses. A gente viu também filho de presidente também ofendendo aí e tendo reação com a embaixada da China, que a gente tem relações importantes. A gente já trocou essa conversa por aqui. E o Brasil, no segundo reinado, também viveu isso, né? Principalmente com o nosso com a nossa maior aliada, com maior atrito, com maior pressão, com maior dependência, com a maior relação que existia, que era a Inglaterra. Então, as relações da Inglaterra com o Brasil, diretamente falando de Brasil mesmo, já são chegadas aqui, vem junto com a bagagem do Dom João, quando eles são transportados aqui para o Brasil, né, pelos navios ingleses. Então, quando Dom João foge do Napoleão, das invasões napoleônicas, lá em 1807, finalzinho de 1807, ele entra no navio e vem para o Brasil, chegando aqui já no comecinho de 1808, dá-se início àquele período de Dom Joanino, que a gente chama. Ele era ainda príncipe regente, vai virar rei, Dom João, etc., com a morte da mãe dele. E aí a gente sabe que eles já fizeram acordos naquele período com relação à Inglaterra. E não são acordos apenas econômicos, tá? É isso que eu queria deixar claro com vocês. Não são simples acordos econômicos. Então a gente pode buscar cada vez mais informações nesse sentido. Eu estou levantando aqui, e o que está se debatendo muito no mundo são as questões racistas, as questões raciais, e essas teorias da raça, a teoria racista, ela emerge no século XIX. A gente já começou a falar disso no fim da aula passada,
um tráfico de escravos sendo proibido pela Inglaterra, pressões da Inglaterra com o Brasil, e essas pressões da Inglaterra com o Brasil vinham desde a época do Dom João também. O Dom João apontava que ia acabar com a escravidão no Brasil, só que quando ele chega aqui no Brasil, ele depara com uma realidade que o Brasil é agroexportador e a principal mão de obra utilizada no seu produto de exportação é a escrava, né? Escravizados africanos, principalmente, porque os indígenas estão em guerra aí com Dom João, com a questão territorial. Então a gente vê uma transformação muito grande, porque os traficantes de escravos compõem uma elite também brasileira. Então, a gente tem uma realidade aqui que o Dom João tem que lidar com esses aristocratas, escravocratas, né? O discurso sobre a escravidão ele não é mais o mesmo. No século XIX ele muda. Até os próprios defensores da escravidão agora têm que defender por outros modos, ou os ataques abolicionistas, digamos assim, ataques, né? Abolicionistas vão ser contrapostos por medidas econômicas, humanitárias e por aí vai, religiosas e qualquer outro tipo de discurso, até mesmo científicos. A gente vê médicos nesse período que ressaltam a escravidão, médicos que fazem estudos, né, do branqueamento de raças, né, de trabalhos mais específicos, produtividade de trabalho. Então, as explicações existem. Agora, quais delas vocês querem tomar? Quais delas a gente for examinar, né, precisamente, a gente tem que tomar um cuidado, porque esse cuidado não significa assim, olha, eu estou abrindo mão de um grupo, mas não dá para estudar todos os grupos ao mesmo tempo, falar de quilombola, falar de escravizado, falar de indígena, falar de imigrante, falar da elite aristocrática, falar de grupos livres nas cidades. É uma mistura muito grande e a gente tem aí as raízes de muitos grupos, né, que estão no poder atualmente nesse período. A gente sabe aí de grupos que comandam o Senado, comandam a Câmara dos Deputados, grupos são governos locais aí, governadores do Nordeste, do Brasil, do Sul, etc., que remetem a esses passados dessa época, né? São grupos poderosos, então, que a gente vê no Brasil, que a gente chama, então, portanto, um período do Brasil de um império oligárquico. Então, o primeiro termo aqui, eu já vou colocando para vocês, que seria essa tal do império da oligarquia, ou seja, um império elitista, né, um império que tem um predomínio no poder de um pequeno grupo, e esse pequeno grupo, portanto, poucos no poder, são aristocratas, aristo, terra, né? Então, poder vem da terra, são grandes proprietários de terra, latifundiários, e esses caras não acabaram, desapareceram, sumiram. Por mais que aboliu a escravidão, esses caras só não têm escravos, mas esses caras continuaram detendo muita terra e por aí vai. Então, as transformações que ocorreram de lá para cá são as que a gente vai estudar daqui para frente, ver como isso foi sendo trabalhado, como isso foi sendo colocado ao longo do tempo. Tudo bem com vocês? Podemos seguir, então. Eu vou agora perguntar se vocês têm alguma dúvida, tem alguma colocação que vocês queiram que o professor levante. A gente tem, se eu não me engano, para fechar aqui esse ciclo inicial, se eu não me engano, mais uma ou duas aulas, não é isso? Acho que aí a gente encerra esse primeiro semestre e indo para o segundo semestre falar só de República. Tá certo, gente? Sim, Bruno. A gente só tem a semana que vem, antes das férias. Acho que a gente tem mais uma semana de julho, não tem, Isa? E que é a próxima. Isso. Então vamos lá. Aqui, o professor, segundo o reinado brasileiro, que é a próxima. Então é isso aí, Isa. Vamos seguir aí, vamos ver se a gente proclama essa república, então, na próxima aula. Se não, a gente proclama a república, porque vai ter que retomar também no segundo semestre, aí é legal a gente falar dessas ideias. Então, a gente falou aqui do segundo reinado brasileiro. Ó, só vou baixando aqui, vocês estão vendo minha tela, correto? Vocês estão vendo, vou até aumentar aqui para facilitar a vida de todo mundo, que começa com o golpe da maioridade. A gente tem aqui mudanças na Constituição e a centralização, características, portanto. A gente vai ver esse período que foi o período da conciliação e a gente vê o fim das revoltas regionais. Só que a gente já viu
né, e os grandes grupos, portanto, no Brasil, apesar de serem todos eles da mesma elite, né, aristocrática, eles são aí divididos em liberais e conservadores, se a gente pudesse falar assim. Não é que não existam aí radicais liberais e nem mais radicais conservadores, mas eles se dividem principalmente no parlamento como grupos políticos aí mais liberais. E se falar de liberais, então, para a gente ter um certo resumo, seria maior autonomia das províncias, maior liberalidade, maior nacionalização do comércio, em detrimento às imposições internacionais, desenvolvimento, portanto, do próprio Brasil, com investimentos dentro do Brasil, com industrialização, para não ter que comprar produtos industrializados internacionais. Então, são formados aí cada vez mais, além dos proprietários de terra, para os profissionais dos centros urbanos, né, que fortalecem isso, a liberdade de expressão. Esses caras buscam cada vez mais ideias relacionadas ao cada vez mais relacionadas ao desenvolvimento interno. Não que os conservadores não achassem também que tivessem desenvolvido o Brasil, mas o que os conservadores buscam nessa centralização no poder imperial, portanto, né, que seria o agroexportador, o agronegócio, comodidade, pois eles fazem parte da elite desde muito tempo, da época da colonização, eles vivem da agroexportação, né, e alguns aí até são também a favor da industrialização, desde que não em detrimento do projeto do agroexportador. Esses caras, né, convivem, são os grandes mantenedores da escravidão. E a gente vê o Brasil, nesse período, com a grande expansão do café, certo? A gente percebe, então, que o café entra aí pelo Rio de Janeiro, os grandes portos de Santos e Rio de Janeiro vão ser os grandes locais aí de transformação. A rota passa do Rio de Janeiro pelo Vale ali do Paraíba, né, que a gente conhece, e a região aí onde passa a rodovia Dutra, né, a Ayrton Senna e Dutra, onde a gente vê ali que é a região que teve grande expansão do café. Chega em São Paulo e expande para o interior, o chamado Oeste Paulista, e até para o sul aí do Paraná, e etc., com a chegada de mais imigrantes. Então a gente viu também que é um período que tem produção não só do café, mas de cacau, borracha, pecuária na região do sul, a gente tem uma expansão das ferrovias, e internacionalmente a Europa vive a segunda fase da Revolução Industrial. O petróleo, com relação também a novas fontes energéticas e por aí vai. Os lados estão se organizando já nesse momento com partidos políticos, reivindicando direitos, etc. Então, lá na Europa, essa Revolução Industrial leva a uma crise no campo. Ou seja, a passagem para a industrialização na Europa ela vai começar a ser cada vez mais efetiva, sendo que aqueles que viviam no campo começam também a sofrer um certo declínio. Por que esse certo declínio? Porque a gente está falando da chegada de produtos estrangeiros, né? Eles importam muitos produtos, é mais fácil eles exportarem os produtos industrializados e voltarem com esses navios cheios de produtos primários, como do Brasil, que a gente tem o café, como a gente tem a cana, como a gente tem o cacau e a própria borracha. Então, lá na Europa, aqueles camponeses se veem numa certa crise. Ou eles migram para o processo de industrialização definitivo da Europa, ou eles vão ficando de lado. E aí percebe-se uma grande movimentação, que é uma das maiores migrações aí europeias que acontece no século XIX. Lembrando que todas as revoluções, portanto, foram aí de 30, 48, 70 as guerras de unificação. Essas revoluções e guerras levam cada vez mais forçadamente o pessoal a migrar da Europa. São justificativas aí para processos e ondas migratórias da Europa. A galera pula, já está em crise, já está cada vez mais, a galera migra, né? São os imigrantes que chegam no Brasil. E o Brasil continua com uma sociedade que é escravocrata, convivendo aí com novos imigrantes que convivem também na Europa com a tal da Revolução Industrial. Então esse é o contexto, acho que a gente parou aí a aula passada. A aula passada eu coloquei tudo isso em detalhes para vocês aqui, falando da elite, da centralização do poder, falamos bastante do café aqui com vocês, né, do Sudeste, tudo isso em detalhes, eu fui colocando isso para vocês, né? Falar de industrialização, a gente já começa
pontuar algumas questões, porque o Brasil começa a se impor aí com a Inglaterra, mas tenta, né, e não consegue. Então, os atritos com a Inglaterra, né, com a tarifa Alves Branco, com as questões da escravidão, a gente começa a perceber os primeiros atritos que ocorreram naquele período. Enquanto isso, a gente tem o Brasil aí que convive com a escravidão e a Inglaterra se colocando contra tudo isso, né? Contra o tráfico de escravos, a lei mais evidente é a tal da Bill Alberdin, que existem indicações na própria lei, que é uma lei da Inglaterra, certo? Sancionada, ela promulgada pelo parlamento inglês, que existem adendos nessa Bill Alberdin lá, que é a lei do tráfico de escravizados atlânticos, que tem apontamentos para o Brasil. E o Brasil tinha se colocado como iria acabar com a escravidão, e não acabou, né? O Dom João não acabou, o Dom Pedro, que ficou aqui, que foi o primeiro reinado, também havia prometido acabar com a escravidão, não acabou. Quando vem o período regencial, o próprio padre Feijó, ele coloca uma lei ali em 1831 que iria abolir a escravidão, e essa lei aí parece que virou uma lei, tipo, assinaram lá, mas ninguém viu, ninguém falou, ficou ali no papel, não saiu do papel, não foi divulgada, ninguém aderiu àquela lei, ela perdeu, como se fala, a vigência. No debate jurídico, se fala um pouco disso, né? A lei para inglês ver também seria uma coisa do que se debate muito isso sobre uma tal de jurisprudência aí, tá se falando bastante isso com as questões das mudanças aí da briga do STF com poderes executivos, que a gente vê aí a briga do Queiroz e etc e tal. A gente está vendo essas brigas que a lei ela tem que valer, né? Não adianta você ter uma lei muito bonita lá, então o artigo 3º da Constituição, que fala pela igualdade, etc., e a gente não tem um país igual, né? A gente vê cada vez mais desigualdade. Não adianta ter uma lei lá que coloque que o Estado brasileiro ele é responsável por acabar com todas as discriminações, enquanto que existem outras atitudes aí de governos que discriminam e etc., e por aí vai. Então, a gente tem um país que começa a mostrar aí as suas regionalidades, começam a mostrar e apontar cada vez mais as suas relações internas. A gente percebe também a formação de comunidades nos interiores do Brasil. Então, começam a ter várias histórias para ser contadas, né? Quilombolas, indígenas, resistências, grupos que saem desse núcleo, e a gente também tem as histórias dos núcleos urbanos, né, que também estão em processo de transformação. E a gente fechou a aula dessa passada falando que, com essa mão de obra, a gente tem um processo muito grande que é de imigração, principalmente a migração europeia. Até aqui, até aqui, alguma dúvida? Eu estou só relembrando a aula passada. Até aqui, tudo bem com vocês? Vocês estão com o seu caderninho aí? Vocês estão acompanhando? Manda lá, David. Professor, você poderia dar uma revisada na parte da escravidão urbana, por favor? Eu não tinha pegado Na muito bem na parte última aula. da escravidão urbana. Uhum, por Sim. favor. Então, lembrando aqui, David, né, o que significa a escravidão urbana, quando eu coloquei para vocês aqui. A gente tem alguns nomes que vocês podem encontrar, né, em alguns lugares aí sobre escravizados, como a gente está falando de cada vez mais criação de cidades, de estímulo à imigração, a gente tem cada vez mais trabalhadores livres, assalariados dentro do Brasil Império, a gente tem cada vez mais também pessoas livres e cada vez mais cidades, né, crescendo, principalmente no Sudeste, né, com o café e depois, principalmente do ouro aí que a gente teve. Mas no Nordeste a gente tem algum crescimento também, algum não, tem grandes crescimentos. E nessas cidades, a prática da escravidão, ela pode ser, isso não significa que ela é menos ou mais a escravidão, certo? Mas ela pode ser, e ela tem, em alguns momentos, estudos diferentes. Ou seja, a gente fala que a escravidão urbana, que foi um pouco mais narrada e mais registrada por dois grandes pintores aí, que eram o Debré e o Rugendas, né? E esses caras mostram, e as narrativas que a gente encontra desses trabalhadores das cidades, eles são um pouco diferentes, porque no campo
o pau comia, né, cara? O cara tinha que trabalhar no campo e acabou. Ele tinha que ir lá para a roça, trabalhar na plantação ali e acabou, né? Então, o controle tinha que ser muito grande, os capatazes, a estrutura ali de controle, né, para não ter fugas e etc. Então, era a coerção e o trabalho dos escravizados no campo, a gente pode dizer que era um pouco mais violenta, né? Como a gente vai medir uma coisa falando da escravidão, tem que tomar um cuidado. É escravidão, né? A pessoa é de propriedade de outro. E nas cidades, esses que são propriedade de outro tinham algumas outras atitudes, ou seja, é mais evidente que existia. Não que no campo não tinha quem não fizesse ferramenta, quem não tivesse isso, aquilo, porque o campo também tem seus núcleos, as grandes fazendas tinham seus núcleos ali rurais, né? Mas não é um núcleo urbano, uma cidade que cresce, etc. E tal. Então, as cidades precisam ser construídas. Então, quem que vai construir casa, quem que vai construir ponte, quem que vai lavar a rua, quem que vai fazer tudo isso, são trabalhadores, aí geralmente escravizados, né? E esses escravizados foram ganhando atributos e aprenderam a fazer certas coisas, né? E a gente fala, eu coloquei aqui como artesão, significa, por exemplo, eles aprenderam algum ofício, eles aprenderam algum trabalho, eles tiveram um aprendizado aí que foi passado de geração anterior, algum tipo de aprendizado que outros não sabem fazer, né? Ferramentas, sapateiros, isso e aquilo. Então, várias atividades que a gente fala que são escravos artesãos, né? Que são escravos aí que têm um certo ofício, que trabalhavam na cidade. Esses caras são de propriedade de alguém e trabalham, portanto, nessas oficinas, trabalham nas cidades ali, cuidando das cidades. Diferente desses daí, mas também um pouco semelhante, são escravos chamados escravos de ganho. Esses escravos de ganho, eles, para ser mais claro, seriam mais assim, mais evidente, tá? Mas não são todos. Escravos de ganho são aqueles escravos que são propriedades de uma certa classe média, digamos assim. Então, para você ter um certo status na sociedade, ter escravos é você, né, ser dono de algo, ser proprietário. Ser proprietário, portanto, de escravizados. E esses escravizados, os escravos de ganho, eles têm uma certa diferente de uma elite no campo, de uma elite que tem já uma fábrica que põe o escravizado para trabalhar. Esse escravizado de ganho, ele é de um classe média. E esse classe média não põe o escravizado para dentro de casa. Então, era um cara que tinha que cuidar da sua própria moradia, era um cara que tinha que cuidar da sua própria alimentação, então ele iria trabalhar como se fosse um cara de aluguel, né? O dono alugava ele e falava: olha, você vai trabalhar, olha, tá indo uma construção na cidade de uma ponte, o fazendeiro lá, o dono, sei lá, o proprietário de escravos tem 10, precisa de 15. Então, esses caras alugavam os seus escravos que ganhavam um certo recurso, e grande parte desse recurso ele devolvia ao seu dono, né, do proprietário, esses chamados escravizados de ganho. Né? E esses caras viviam ali, se viravam para viver, né? Então tinha que comer e etc e tal, para o seu próprio sustento. Era raro dizer que esses caras conseguiam juntar um dinheiro para comprar a própria liberdade. Isso não é real, tá? Falar, olha, então começa a ter um certo trabalho, eles conseguem. Geralmente, o recurso que eles conseguem obter nesse momento aí é irrisório perante a alforria, o valor da compra da alforria. Né? A alforria é o título da liberdade. E existem também o que a gente chama de escravizados domésticos, aí já é mais para a elite. Né? Escravizados domésticos são aqueles cozinheiras, amas de leite, né? Escravizados que, portanto, faziam parte aí mais da relação interna da casa de senhores, de donos e tal, que iam fazer trabalhos domésticos mesmo. Né? Geralmente eram mulheres, cuidavam dos filhos desses donos aí, de escravizados, e por aí vai. Então, David, nesse sentido, as cidades começam a perceber que as ruas das cidades elas estão cada vez mais com pessoas que não são livres, são escravizados. Né? E a rua, portanto, para esses caras, é um local onde esses caras conseguem ter um certo contato entre eles, onde tem uma difusão e eles conseguem ter as suas próprias a cultura ali, então começam a formar o que a gente fala aí de grupos e núcleos que viviam nas cidades ali, da sua resistência, praticando a sua cultura e etc. Então, no século XIX, a gente tem um crescimento das cidades e um crescimento dessas práticas.
você vê muito mais escravizados nas cidades, nas ruas, portanto, e a rua, portanto, é muito mais o local da vida desses caras, né? A gente percebe que a rua é o lugar onde ele não está na fazenda sendo chicoteado, escravizado, e açoitado ali pelo trabalhador. Então, se a gente pudesse aí categorizar os trabalhadores, os escravizados, ele é escravo, né? Todos eles são, né? São propriedades de outro. E aí a gente percebe esse tipo de trabalho. Então, isso é um costume, isso é uma parte da sociedade, é uma prática na sociedade, né? Igual há tempo atrás ter carro era status aí para as pessoas, né? Isso e aquilo, usar uma roupa X, um tênis Y, significa que você é de um grupo social. Ter um escravo, ou a quantidade de escravos que você tem, também significa isso. Certo? Até aqui, tranquilos? Podemos, então, mandar Certo. bala? Valeu, professor. Beleza? Eu vou resumindo, David, ali em 3 nomes, porque eu acho que fica mais fácil. Não preciso também escrever mais sobre tudo isso. Para quem quiser ver, David, eu posso aqui colocar, ó, eu venho aqui, Rugendas, você vai na internet, Rugendas tem muito mais no Instituto Itaú, tá? E você coloca aí Debré na internet, você vê imagens aí que eles são as mais famosas imagens que eu acredito que vocês já tenham visto. Então vamos lá, o professor vai compartilhar aqui mais uns 2 minutinhos, não muda nada. É bom a gente fazer esse estudo aqui, certo? Vocês estão vendo essa tela aqui minha, né? Então, a gente Sim. percebe, vamos lá, eu pus aqui Rugendas, dá uma olhada, ó. Olha só, né? Das cidades, você vê uma prática aí, roda de capoeira, certo? Johann Moritz Rugendas, 1835, né? Olha, pertence à ONU, um quadro, etc. Então a gente percebe que esses caras retrataram grupos sociais que eram excluídos da sociedade, né? Isso daí é uma raridade, você percebe aí ele colocando outros grupos que participavam, então aí, ó, cidades ou afastado um pouco da cidade e tal. A gente vê diversas, né? A gente vê muita coisa colocada por eles ali. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio preto daqui. Opa, voltou. Aqui, aí. Aparece o Debré agora para vocês aqui? Está mostrando a tela do Debré aqui para vocês? Esses quadros aqui? Alô, alô? Sim. Tá vendo? Ó, cidade, olha lá. A gente percebe nas cidades, por exemplo, ó a galera aqui, ó, tá vendo? Ó? A gente percebe que tem até pessoas que são ligadas aí à administração, né? A gente vê ali escravizados, mulheres que vendiam seus quitutes na rua, né? A gente vê ali pessoas. Aí tem estudos diversos, mas mostram um pouco mais do cotidiano das cidades. Percebe quando a gente está falando disso? Olha o que eu falei aqui de trabalhadores. Você percebe, tipo, um artesão, um dono de um lugar, ele tem seus escravizados ali que faziam sapatos, roupas, e trabalhavam ali, né? E esses caras têm suas vidas, suas mulheres, etc. Então, quando a gente está falando das cidades, você percebe que tem esses costumes. Para quem viaja aí pelo Brasil, se você for lá para o norte, nordeste do Brasil, é mais evidente um pouco isso. A gente vê amas e senhoras que viviam nas cidades, e elas levavam, né, os escravos e as escravizadas aí junto para a igreja, por exemplo, no final de semana, ou quando ia visitar o padre, etc. E tal. E nessas igrejas, por exemplo, você pega Olinda, Recife, sei lá, você pega ali Paraíba, tem várias dessas, assim, você procura do lado de fora, às vezes, ou do lado escondido, que não seja no salão principal ali, na nave principal de uma certa igreja, você tem ali santos negros, né? Você tem ali um lugar onde foi uma conquista. Poxa, olha, onde que eu coloco o meu cativo aí? Né? Eles colocavam, deixavam eles lá. E, ao mesmo tempo, era uma forma também de aculturamento deles, né? Trazer eles para a cultura, uma imposição cultural. E o escravo, o que ele fazia? Ele tinha que sobreviver. Então, mesmo vendo aí santos que eram católicos, que não eram santos de origem deles, etc. E tal, eles faziam uma certa assimilação, um certo sincretismo e por aí vai. Então surgem aí diversos estudos para a gente poder falar, né, de questões aí do povo, que na verdade, David, o que eu estou querendo levantar é o seguinte:
percebe que essa história não é uma história oficial e não é a história que vai ser contada e que cai mais nos vestibulares, que não é a história oficial do Brasil e etc. São histórias de vidas, né, de trabalhadores que coordenavam o Brasil, controlavam o Brasil numa sociedade escravocrata, discriminadora. Enquanto isso, via-se uma elite aristocrática que comandava ali a economia, comanda até hoje essa economia. Claro que a gente tem uma mudança muito grande, um fortalecimento da burguesia, né, da industrialização, mas a gente tem histórias e histórias e cada vez mais histórias a ser contadas. Então, falar, portanto, aí desses outros grupos. Tudo bem até aqui? Fechou, turminha? Beleza? Vamos Beleza. lá. Então, vamos lá agora seguir, então, acelerar o nosso passo, né? Eu vou falar um pouco, então, de imigração. Então, agora aqui a aula, tá? Eu vou aqui para nossas anotações, né? Enquanto isso, eu vou escrevendo. Então, imigrantes, principalmente europeus, tá? Principalmente aí. A gente tem um momento de relações internacionais de mudança. Eu não vou entrar em picuinhas, tudo bem, gente? Mas eu vou colocar para vocês que ocorreram essas mudanças. A gente tem relações aí que mudam com a Áustria, com a Prússia e etc e tal, mas assim, são detalhes e eu acho que agora a gente tem que acelerar um pouco o passo. Os principais grupos de imigrantes que chegam no Brasil e chegaram no Brasil, portanto, século XIX, se a gente está falando aqui, portanto, século XIX, principalmente segunda metade do século XIX aqui no Brasil, a gente está falando de italianos e alemães, certo? Que vieram aqui para o Sudeste, porque viviam uma crise econômica, principalmente os camponeses lá da Europa, certo? Esses caras vinham para cá, né, essa crise econômica, além da crise econômica, eles viviam aí as guerras, por exemplo, guerras, né, como a guerra de unificação. Vocês vão estudar isso em História Geral, unificação, portanto, da Alemanha e da Itália, que são as, né, Alemanha e Itália. Tudo bem? Estou como se fosse um caderninho agora aqui. Vamos falar um pouco agora dessa transformação. Ou seja, esses caras vieram para cá, né, para o Brasil, é uma mudança. Aumenta o número de pessoas nas cidades, aumenta o número de trabalhadores no campo, aumenta o número de trabalhadores livres, assalariados, portanto, né, e isso daí corrobora também, portanto, em falar com o fim da escravidão. Né? Então, se a gente, peraí, a gente vai falar agora de sistemas de trabalho, e esses caras vinham para cá, então, pelo Brasil, então, em que grande parte desses caras vinham num sistema que é chamado sistema de parceria, né? Eles vinham aí como se fossem custear o transporte, portanto, eles vinham com o transporte pago, certo? Eles tinham eles combinavam que tinham sustento no início, certo? No início, eles tinham um certo sustento, eram sustentados, então venha para cá, né? Eles eram pobres, estavam em crise, portanto, na Europa, eram pagos o seu transporte por algum empresário, etc., para algum aristocrata, pagava aí o seu início, falava, pode vir, te dou moradia, te dou comida, alimentação, a gente anota tudo isso daí. E você vai trabalhar aqui, geralmente, no campo. E aí você recebe, então recebiam, vamos por aqui, em média, certo? Um terço do que produzia, tá? Do seu lucro, então, das suas vendas. Tudo bem? Esses caras aqui vão chegar, né, a um ponto que vai acabar levando a uma crise, né? Isso daí vai mostrar que não vai se resolver. Vou tentar fazer os quadradinhos aqui, como eu fiz da outra vez. Aqui, ó, quadradinho. Aqui, achei. Esses caras, eles vêm para cá, portanto, custeado, já chegam aqui, portanto, com uma dívida. Né? Esses caras chegam no Brasil, portanto, tendo que pagar aí pelo transporte, então eles vão trabalhar para ter que pagar isso daí, eles vão pagar pela alimentação no tempo que eles não tinham dinheiro, e isso tudo era cobrado de uns juros. Juros que chegavam aí naquela época até a 12%, né, aquele período ali, que era 12% ao mês, ou seja, né, um juro alto. Isso daí levava esses caras a ter muitas dívidas, então, portanto, dívidas. Vamos diminuir aqui, vamos ver se isso está ajudando ou está atrapalhando. Esses caras, então, portanto, entravam em dívidas. E a gente sabe que a sociedade aqui era uma sociedade de aristocratas e escravocratas.
esses caras sabiam lidar com escravos, escravizados, né? E esses caras vão ter e vão sofrer, portanto, maus tratos. Eles não vão ser assim, nossa, que beleza, né, de tratamento, etc. Então, esses caras aqui vão sofrer, sim, maus tratos, vão passar, né, por dificuldades. Então, é um sistema que é bem complicado, né, para esses que chegam aqui. Então, esse sistema de parcerias vão levar aí a acontecer e a ocorrer nesse momento, então, no Brasil, algumas revoltas, certo? Vão levar revoltas, principalmente aí desses imigrantes que estão similar ao processo de escravizados. Que essas revoltas vão mostrar que esse sistema de parceria não deu muito certo. Revolta, por exemplo, como a revolta, vamos por aqui, exemplo de uma revolta, vai que cai no vestibular aí, o professor está só falando, de revolta de Ibicaba, certo? Também conhecida como revolta de parceiros. Quando, professor, que aconteceu? 1856, que se estendeu até 1857. Um ano aí de revoltas, né? Para quem não conhece, para quem não conhece a região de Ibicaba ali, é a região do interior aqui do oeste paulista, conhecida como Limeira, direção aí a Washington Luiz, né, que você pega a estrada e vai para lá, certo? A gente tem um grande grupo de imigrantes que vieram principalmente da Áustria e da Prússia e da Suíça, né, dessa região. E nesse momento, essa revolta e tudo isso vai ter notícias em jornais, né? Obviamente, dentro do Brasil, elas são cada vez mais reduzidas, mas essas notícias vão se difundir muito mais para os imigrantes, né? E os imigrantes aqui que tinham sua cultura, o seu, né, eles tinham seu tratamento, falavam a sua língua original, né, a sua cultura, etc. Chegam as notícias lá no seu local de origem. E quando chegam essas notícias lá no seu local de origem, a gente tem reações, como, por exemplo, da Suíça, como, por exemplo, da Prússia, certo? Que vão, né, tomar atitudes com embaixadores e governos que vão acabar proibindo, portanto, a emigração lá da Prússia até o Brasil, até 1870. Lançam uma lei. A Suíça, portanto, aqui no Brasil, esqueci do acento, proíbe, portanto, imigração para o Brasil devido aos maus tratos, devido às dívidas. Pô, os caras vão para o Brasil, vão vender aquela ideia de que vai ter uma vida nova, vocês vão conseguir aqui criar, né, um sistema novo, um novo mundo, terras novas, plantando, tudo se dá, e etc. E tal. E não é verdade, os caras estão vivendo ali quase que escravizados. Então, a gente percebe que essas relações internacionais levam o governo a tomar atitudes. E o governo tomando atitudes aqui, ele vai praticar a própria imigração. Então, é o que a gente chama de imigração, em vez do sistema de parceria, a chamada imigração subvencionada, ou seja, uma iniciativa tomada pelo governo, ou seja, o governo imperial, né, do Dom Pedro, ou seja, com regulamentações, ou seja, normas, né, e estabelecidas, regras, etc., regulamentações, né, acerca da transformação, né, de tudo isso. Vamos lembrar que, nesse momento, é lançada no Brasil, em 1850, a famosa Lei de Terras. O que são essas leis de terras? Vejam, está chegando muito imigrante, pô, você doa uma terra para esses caras, para eles trabalharem, eles vão ter um certo lucro, vão conseguir ter trabalho assalariado, etc. e tal. A gente vai começar a ter, então, cada vez mais trabalhador livre, a gente vai ter mais produção, então, cada vez maior dentro das cidades, e isso leva aí os aristocratas a terem medo de uma certa concorrência aqui dentro do Brasil. E essa concorrência vai levar esses caras a pressionarem o governo, aliás, eles fazem parte do governo, e vão lançar essa lei de terra. Então, anotem aí, por pressão, portanto, por pressão dos latifundiários que não queriam competição com pequenos proprietários. Eles não queriam que os pequenos proprietários ficassem livres, aí, competissem com a sua própria subsistência, certo? Eles queriam acabar, né, ou seja, conter
o desvio de mão de obra livre para outras atividades. Ou seja, né? Aqui é o que eu estou querendo dizer, ou seja, concentrar o trabalhador na atividade agroexportadora. O que esses caras querem? Bom, eu não quero que esses caras ganhem autonomia. Eu não quero que eles venham para cá, ganhem sua terra e sigam, portanto, sua vida, né? Vão competir com os produtos que eu tenho. Segundo, eu vou cada vez mais precisar de mão de obra. Então, não resolveu o problema aí da queda de mão de obra, porque a gente viu que a Inglaterra tinha lançado a nossa lei ali, Bill Alberdin, o Brasil já tinha lançado a Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico de escravizados. Então, como a gente vai resolver isso? Né? A queda do fornecimento de mão de obra não está se resolvendo. Então, a pressão pela lei de terras dos latifundiários seria concentrar os trabalhadores, dificultar que os trabalhadores, portanto, não conseguissem aí a sua própria terra. Ou seja, as terras e os valores dos preços das terras, certo? As terras que eram conhecidas como terras públicas, elas não são agora mais facilmente compradas ali. É o fim, portanto, ou seja, é o fim da doação, né, de terra, é o fim da posse pelo uso da terra. Ou seja, a gente vai agora ter uma dificuldade maior para ter terras. O preço da terra ficou mais caro, a compra por pessoas privadas, portanto, e esses grupos fica cada vez mais difícil. Então, a gente tem agora cada vez mais dificuldade, preços elevados, portanto. Ou seja, conclusão aqui que a gente pode colocar sobre essa lei de terras, cada vez mais um certo monopólio aristocrático. Olha a palavra que o professor coloca aqui. Ou seja, esse monopólio, se o cara já é aristocrático, o cara já é dono do poder das terras. O cara tem o controle sobre terra, o cara tem o controle sobre o trabalho, certo? E o cara tem o controle, portanto, do capital, a concentração de capital. Tudo isso daqui é o que leva a gente a falar, que a gente chama, então, agora, definitivamente, é o que eu posso confirmar para vocês, que o Brasil Império é um Brasil oligárquico. Olha só, concentração, portanto, da terra, né, do trabalho e de capital, portanto, nas mãos de poucos, portanto, que são esses daí que vão concentrar todas essas formas nas suas mãos. Ou seja, a gente tem um Brasil, portanto, oligárquico. David, manda. Professor, é absurdo eu, tipo, fazer um paralelo que parece, para mim, parece um sistema feudal, sabe? É, então, é errado eu pensar nisso? Ou posso relacionar? Você percebe, David, que a montagem do sistema colonial do Brasil remete ao período feudal de Portugal, né? E a gente está vendo uma resistência que esses caras querem aqui o conservadorismo, né? Eu quero manter meus privilégios. Pô, eu queria ter escravos, mas pô, foi abolida a escravidão. Aboliu a escravidão, traz imigrantes, mas traz imigrantes desde que eles não consigam competir com os meus produtos e desde que eles não fujam da minha fazenda. Ou seja, eu quero explorar o trabalho deles. Eu não estou aqui trazendo vocês aqui para ter aquele sonho é vendido na Europa. Você percebe? Ó, vai lá para o Brasil, lá plantando tudo se dá, vai lá para o Brasil, você ganha a sua vida, vai para o Brasil que tem terra sobrando, etc. e tal. Quando chega aqui, a questão não é bem essa. E é bem isso, a mentalidade mesmo, David, a mentalidade desses caras parece mesmo uma mentalidade. Nesse momento, eu não falava, pô, século XIX já, né, David? Então eu prefiro colocar o termo aí, quando vier essas ideias na sua cabeça, atribui a conservadorismo. Tá? É o conservadorismo. Você percebe que no campo, então, portanto, existe um conservadorismo muito maior. Olha na cidade. O proprietário de escravizados na cidade botou o cara para trabalhar ali como sapateiro,
como isso, como artesão, como de ganho, como no doméstico. Olha no campo. No campo, os caras estão tentando colocar, né, aí, é um trabalhador assalariado, mas similar à escravidão, né, o que a gente fala de tudo isso. Tudo bem? Eu lembro que me perguntaram sobre isso, né, eu lembro que me pediram para fazer uma comparação entre esse sistema de subvencionado, uma comparação com essa migração que eu coloquei para vocês subvencionadas, com o sistema que a gente chama de colonato no Brasil, certo? A grande diferença, então, para quem anota aí no seu papel, então, o colonato é essa migração, então anotem isso daí, porque se cai no vestibular aí essas questões de rodapé, então vamos colocar observação, ó, o professor já deixou anotado aqui. Observação. A grande questão aqui do colonato e a grande divergência que eu posso colocar direto para vocês é que no sistema de colonato existia permissão do cultivo autônomo, né? Ou seja, existia permissão da subsistência, ou seja, eu poderia plantar e ter uma subsistência da minha terra, ao mesmo tempo, se tivesse excedente, sobrasse, eu poderia participar do comércio, certo? Como uma atividade complementar, o que é proibido, né, nesse período aqui. Ou seja, você ter a permissão para o cultivo autônomo, né, é o que difere desse sistema de parcerias, porque o trabalhador aqui nesse sistema, né, de parceria subvencionado pela lei de terra, ele só pode trabalhar nessa atividade do senhor. Então, comprar terra é difícil, né? Então, nesse momento aqui, está tudo muito complicado para o Brasil, para a gente poder falar que é, né, um período de grandes mudanças. Tudo bem, gente? Dúvidas? Tudo bem até aqui? Professor, só mais uma coisa, desculpe. Manda. Na aula do Júlio, ele tinha mencionado sobre o colonato. E, tipo, eu não sei se eu entendi bem, mas ele falou que o colonato era, tipo, mais convencional no sul do Brasil. E por que que mais no sul e não, por exemplo, no sudeste ou em outras regiões? Então, aqui a gente tinha uma concentração já nas fazendas, de grandes fazendas, né, e grandes latifundiários, os caras são poderosos e ricos aqui. E eles já tinham escravos, né, então esses caras já tinham escravizados. Com a abolição do tráfico de escravos internacional, atlântico, começa a ter um grande fluxo de tráfico de escravizados interno no Brasil. Então, vem do Nordeste, vem de outras regiões que a atividade agrícola está necessitando aqui no Sudeste, está vindo aqui internacionalmente, internamente. Então, o grupo de imigrantes começa a chegar, percebe que esses lugares aqui do interior de São Paulo, oeste paulista, são locais aí de difícil, de dificuldade maior. Então, eles conseguem perceber que tem muito mais terras na região para o sul aqui. Então, eles começam a ter uma migração maior. A chegada de imigrantes vai colocar esses grupos muito mais para a região do Paraná, para a região de Santa Catarina e etc. E trabalham com pecuária também, um pouco menos, né, uma atividade um pouco menos exigente e como ela é aberta e extensiva naquele período, principalmente, então tem uma exploração menor do trabalhador. Então o cara consegue criar suas vilas de camponeses, etc., que são permitidas a partir de leis aí que são estabelecidas. Então, quando a gente está falando do sistema de colonato, a gente já está falando mais para frente. Nesse sistema de colonato, o que a gente vê mais evidente é no sul. Não que não tenha ocorrido em outros lugares, mas onde tinha escravizados. E onde a gente percebe que tem escravizados, David, a gente percebe também que existiam muitas fugas de escravizados. E onde tem fuga de escravizados, os próprios senhores se organizam com capatazes para perseguir os escravizados. Então, a violência é muito forte. E o tratamento que tem com colonos ou com parceiros ou com imigrantes, né, generalizando, então o trabalho com imigrantes é muito complicado. E os imigrantes preferem outros lugares em que a possibilidade de trabalho livre é muito grande. Lembra, David, esses caras estão vindo de uma Europa da segunda Revolução Industrial, certo? Mesmo que eles sejam camponeses na Europa ou então pobres de uma cidade da Europa. Esses caras vêm para o Brasil para tentar vida.
não para entrar na escravidão. Aliás, na Europa já se aboliu a escravidão há muito tempo. Os caras já estão em revoluções lá na Europa pela conquista do direito do trabalhador, né? A gente está vendo na Europa lá o fim, a abolição do trabalho da criança, o trabalho da mulher, né? A gente está vendo essas mudanças, essas transformações. Então, esses caras trazem essa cabeça para cá. E nas cidades e nos jornais difundem essas ideias. Você percebe que existem pressões internacionais com relação ao Dom Pedro, com isso tudo, né? Então, e o Dom Pedro vai ter que lidar. Você vê aí a Suíça e a Prússia proibindo chegada de imigrantes. Pô, peraí, ficou feio para o Brasil, né? Então, e aí, Dom Pedro, você vai tomar uma atitude? Não vai. Você vai resolver isso daí? Porque eu não quero meu povo indo para o Brasil se fudendo lá, no fundo é isso, né? Essa é a questão. Você percebe que governos internacionais, a gente tem atritos aí e por aí vai. Tudo bem? Tudo, valeu, Beleza? professor. Uhum. Deu para entender, David? Assim, é mais Deu. característico por conta disso, dessa exploração, né? Agora, tinha mais terra, tinha mais, né, oportunidade, digamos assim. Então, no sul e no sudeste. É mais comum nessas regiões aí que a gente vê. Então vamos lá. Mudando então um pouco aqui, tudo bem com relação a imigrantes, né? A gente está vendo que é um Brasil que vai mudando, certo? Eu estou colocando aqui colonato, mas colonato, se vocês quiserem anotar, que é muito mais para o século XX. Eu não prefiro nomear, colocar aqui, porque depois fica, aí alguém vê errado. Eu vou anotar e vou apagar. Seria muito mais na época da República, tudo bem? Século XX é muito mais comum o colonato. Percebe, então, David, que se a gente está falando de colonato, a gente já está falando já de um outro período. Não é esse período inicial dos primeiros que vêm para cá para o Brasil, não. Tudo bem? Não são os primeiros imigrantes que chegam aqui no Brasil. Você percebe que os primeiros que chegam, o sistema de parceria não deu certo. O Brasil entra nisso daqui, nessa imigração subvencionada. Eu não coloquei aqui, tá? Eu não coloquei aqui nessas imigrações as teorias racistas que falam sobre branqueamento de raça, e etc. e tal, mas a gente sabe que existiam, né, essas teorias aqui no Brasil. Tá aí, faz parte de tudo isso, existem tudo isso, mas eu não coloco como uma prática do Estado. Tudo bem? Vamos para a política aqui, falar do Brasil, um pouco mais da política brasileira. O Brasil, então, na política, tem uma estrutura que é oligárquica, certo? Imperial, ou seja, monarquista, monarquista, certo? E escravista, certo? No Brasil. A forma da política nessa prática do Brasil está dividida entre grupos liberais, então, portanto, e conservadores. Tudo bem? Um exemplo de tudo isso que a gente vê é que logo após o Dom Pedro entrar no poder, a gente viu as eleições sendo muito forte, né? A pancadaria, chamada também eleições do cacete, lá que a gente viu, de tanta violência que ocorreu nas eleições, né? Dos currais eleitorais que já eram montados, as brigas e as mortes já eram comum desde a época do João e Dom Pedro. Vamos lembrar do Líbero Badaró, jornalistas que foram mortos lá no Dom Pedro I, que levou a Noite das Garrafadas. Aqui segue, né? O processo segue. O Brasil é um Brasil imperial, de dons escravos, né? E a violência era comum. E saiu uma revolta em 42, que é a famosa revolta liberal, o que leva o Dom Pedro a tomar atitudes para tentar conciliar, então, portanto, esse novo sistema aqui no Brasil e ele tentar controlar esses dois grupos, conservadores e liberais. Então, em 1847, a gente vê, né, após as eleições, portanto, violentas que a gente viu aqui, a gente viu um parlamentarismo que sai no Brasil, chamado de parlamentarismo às avessas. Vamos lembrar por que é chamado de parlamentarismo às avessas? Porque, em vez do sistema, como a gente coloca aqui, sistema parlamentarista, significa que existe o poder executivo e moderador na mão do Dom Pedro. E se a gente fala de sistema parlamentarista, como é o inglês, o mais clássico é o da Inglaterra, significa que o parlamento tem que, né, as decisões do rei só são válidas após a aprovação do parlamento. Então o rei não é absolutista, o rei não é absoluto, soberano, ele tem que ter a aprovação do parlamento. E o parlamento, portanto, ele tem atitudes ali, ele é composto por membros de toda a sociedade. Então, o parlamento tem pessoas que vêm de todas as regiões do Brasil,
O parlamento tem grupos aí que são poderosos e representam grupos do campo, da cidade, de liberais, de conservadores, isso e aquilo. Então, o sistema parlamentarista supostamente limitaria o poder do rei. Aqui, como existe o poder moderador, então, né, a gente chama o oposto a tudo isso, porque o poder moderador pode dissolver aqui o parlamento a qualquer momento. Ou seja, né, aqui é cada vez mais centralizador, oligárquico, portanto. O poder moderador, né, toma tudo isso daqui. Lembrando que a gente tem centralizador, a gente tem alguma coisa errada aí? Não. A gente vê, portanto, que a gente não pode esquecer que o voto naquele período era censitário. Ou seja, oligárquico, censitário, né? Ou seja, não existe uma representação não representativo de toda a sociedade, né? Mas existem dos poderosos, das elites de grande parte da sociedade. Então, a gente vê uma diminuição nesse período político aqui do Brasil com a implementação do parlamentarismo. O Dom Pedro consegue acalmar os ânimos, portanto, e ele estabelece aí um período mais para frente, já em 53, que a gente chama de conciliação, que aí dura 5 anos, mais ou menos isso. Por que a gente chama de ministério? Ele estabelece um ministério da conciliação, ou seja, ministério com dois grupos, dois representantes, né? Um ministério de liberais e conservadores. Ou seja, é um período aí de certa conciliação que o Brasil conseguiu aí uma estabilidade política. Mas em 58 já voltam as disputas, ou seja, esse período de conciliação. Então, se vocês encontrarem aí, olha, no período da conciliação do segundo reinado, foi um curto período, de 53 a 58, brigas e disputas políticas que existem. Olha só, viramos o século, né? A gente já está na segunda metade do século XIX. A gente tem novos elementos, então abolicionismo, republicanismo e etc. vão começar a brotar esses novos elementos, novas organizações políticas. Olha aí, republicanismo, por exemplo, né? Coloquei para vocês. A gente vê, portanto, também o abolicionismo crescendo. A gente tem pós-guerra do Paraguai, uma importante transformação que foi aí 1864 até 1870, a Guerra do Paraguai, certo? A gente tem esses caras, alguns grupos, tanto de liberais quanto também de conservadores, que querem reformas mais profundas na sociedade, né? Como os liberais, por exemplo, querem o direito do voto universal, os mais radicais, e a gente vê outros conservadores que querem mais autonomias, né, para os seus próprios grupos e etc. e tal. E a gente vê exemplo disso, né, num movimento conhecido como a Revolução Praieira de 1848, que durou até 1850. A Revolução Praieira, tudo bem até aqui? Vou seguindo em frente, tá bom, gente? Tem bastante coisa para a gente falar. A Revolução Praieira, portanto, é uma das últimas revoluções provinciais. Província de Pernambuco, portanto, mais especificamente em Recife. Tudo bem? Ela é chamada de Revolução Praieira porque na Rua da Praia ficava o Diário Novo, um jornal chamado Diário Novo, onde liberais mais radicais se juntavam para propor ideias e debater ali ideias mais presentes e ligadas à sociedade deles, certo? Lembre que Pernambuco, Recife e Olinda eram palco de disputas anteriores, como a gente viu ali em guerras, né, sobre portugueses e brasileiros, que a gente viu desde a época da independência e por aí vai. Então, existem grupos que são mais a favor da nacionalização, né, do comércio, grupos que são a favor cada vez mais de certa autonomia da própria província. Então, tem grupos mais liberais e tem grupos extremamente conservadores, que a gente fala aí de portugueses. Então, a gente está falando de grupos que ganhavam muito da época da colonização. Esses caras vão acabar emergindo em 1848, principalmente pela interferência de Dom Pedro. Dom Pedro, portanto, em 1848,
troca o presidente da província, naquela época lá, que era controlada por alguns grupos aristocráticos, dentre eles os Cavalcantes. Né? A gente tem umas brigas ali de aristocracias, né, distintas. E o Dom Pedro quer enfraquecer esse grupo local, colocando, nomeando um novo cara mais ligado a ele, enfraquecendo as aristocracias locais da região. E é nisso esses caras revoltosos vão se levantar e vão, em 1848, lançar o famoso Manifesto ao Mundo de 1848, certo? Em que esses caras vão exigir mudanças profundas. Então, se vocês quiserem colocar aí, né, característica de liberais radicais, mas existem aí aristocratas, existem pessoas da liberdade de imprensa, existem pessoas, portanto, da liberdade de expressão, e por aí vai. Esses caras, eu vou ler aqui, eu tenho um manifesto ao mundo, aqui vou pôr isso aqui para baixo, eu tenho aqui, cadê? Guerra, não. Praeira, manifesto ao mundo, cadê? Eu leio para vocês aqui, eu tenho ele aqui, diário, tal. Voto livre universal, olha só, voto era censitário, esses caras querem o voto livre universal. Não sei se vocês estão vendo minha tela do... Vocês estão no Word Professor, tá ainda? no Word ainda. Aham. Deixa eu trocar, então. Bom, é coisa simples também, não preciso, mas eu coloco, cadê? Manifesto ao mundo, ó. É simples, ó, Wikipédia mesmo. Manifesto ao Mundo, publicado em 49, um documento pelos revolucionários da Revolta Suprema. Voto livre universal. Olha lá, que louco, né? Pedir voto livre e universal, puta, restaurando as ideias da Revolução Francesa, certo? Voto livre e universal para o povo brasileiro. Do povo brasileiro. Olha a discussão que está sendo colocada. Quem é povo aí? Né? Ou seja, e aí, abolição da escravidão, a plena e absoluta liberdade de se comunicar, os pensamentos por meio da imprensa. Olha só, liberdade de expressão e liberdade de imprensa. O trabalho, é aí que está. O trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. Então, participação aí de grupos que tinham interesses internacionais, socialistas, nacionalistas, que viam nas revoluções de 48, a chamada Primavera dos Povos, lá de 1848, na Europa, em que os trabalhadores emergiram de várias cidades da Itália, França, Alemanha, Inglaterra, etc., pedindo direitos e conquistas de direito, e o trabalho como uma garantia de sustento de vida. Então, o meu trabalho é a minha libertação. Eu tenho direito ao trabalho. O comércio de retalho só para brasileiros, então uma nacionalização de comércios aí, independência dos poderes, todos os poderes serem cada vez mais independentes, ou seja, diminuição do poder centralizador do Dom Pedro, principalmente porque ele tinha interferido lá na província de Pernambuco, né? O fim do poder moderador. Eles queriam também acabar com o cargo vitalício do Senado, ser vitalício, né? O cargo do Senado tem eleição, não precisa ser mais vitalício, né? O elemento federal, ou seja, maior autonomia das províncias, isso chama-se federalismo, e aí por aí vai, outras mudanças que eles vão, o sistema de extinção do sistema de recrutamento e expulsão mais radicais lá, queriam até a expulsão, portanto, de portugueses do Brasil, né, grupos recolonizadores e por aí vai. Então esses caras aí colocam, né, grandes mudanças e grandes transformações para o Brasil. Percebe que no Brasil, então, tem interferência de ideias que vêm de fora, que estão acabando, né, sendo trazidas para o Brasil, e a gente percebe, então, aqui, voto livre e universal, certo? Assim, liberdade de expressão, fim do poder moderador, né? Garantia do trabalho, o que mais que eles colocaram lá? Nacionalização do comércio, que a gente pode colocar, certo? Contra portugueses, principalmente na província de Recife. Um aristocrata, grande aristocrata que participa desse momento poderoso, grande no sentido de poderoso, chamava Pedro Ivo, nesse momento, junto com um general chamado Abreu e Lima, né, naquele momento, e esses caras grandes concentradores de terra, latifundiários e tal, são, né, espelhados nas ideias ali de 1848, então influência, vamos colocar aí, vai, influência da primavera dos povos
de 1848, lá da Europa. Tudo bem, turma? Então, a Revolução Praieira aqui é uma das últimas revoluções provinciais, regionais, então, que foram colocadas aqui no Brasil. Então, portanto, tudo bem? Então, a gente vai começar a ver agora, a partir de agora, olha só, está acabando a nossa aula, a gente vai ver, portanto, algumas coisas que caracterizam a crise do Império. Eu falei aí de 48, mas seguindo na próxima metade do século, são várias questões que levam aí à derrocada do Império. Então a gente coloca a próxima fase, aí, o início do século XIX, o início da segunda metade do século XIX, como uma crise do Império, e já o finalzinho como o fim do Império, movimentos como o republicanismo, o positivismo, o abolicionismo que vão levar a isso, certo? Como fatores de crise do Império, uma delas, né, uma importante questão, é a questão Christie. O que foi a questão Christie? Então, na Inglaterra, a Inglaterra tinha um embaixador, vamos lembrar aqui, embaixador inglês no Brasil, que chamava William Dougal, Christie, certo? Esse embaixador inglês aqui no Brasil, ele vai botar as asinhas para fora e vai gerar vários atritos do Brasil, e inclusive o Brasil vai acabar levando, né, a um rompimento, rompimento das relações Brasil e Inglaterra de 1863, 1865. Apareceu aí? Aí, agora foi. São vários fatores, então, que aconteceram. São vários episódios. Eu não sei se a gente precisa anotar tudo isso, né? E aí, se vocês quiserem, anotando. Foram vários episódios que mostram tudo isso. Então, o Brasil tem alguns atritos com a Inglaterra. Vou acelerar aqui o nosso papo, certo? O Brasil tem vários atritos com a Inglaterra. Desses vários atritos com a Inglaterra, o Brasil vai, né, ter levantes, o Brasil vai ter o Brasil vai ter, além de levantes, manifestações, né, na rua e etc. E tal. Aqui um quadro do Vitor Meireles que mostra as manifestações das pessoas nas cidades contra os ingleses e atitudes aí que esse embaixador levou aí as pessoas. Então, manifestações de jornais, das pessoas na rua, levantes, etc. A cada atitude desses caras. Então, a relação internacional do Brasil nesse período aí vai ser abalada, tanto que chega um momento crítico de rompimento das relações com a Inglaterra. O que a gente precisa lembrar? Bom, a Bill Albertine, pressão pelo fim do tráfico de escravo, pelo fim da escravidão no Brasil, e o Brasil só abole o tráfico de escravo, não abole a escravidão. A Inglaterra vai pressionando cada vez mais o Brasil para abolir a escravidão, e não abole a escravidão o Brasil. Ao mesmo tempo, surgem novos centros financeiros internacionais, como a França, como a própria Itália, a Alemanha, como a gente vê os Estados Unidos também. E esses centros financeiros internacionais também podem fornecer para o Brasil produtos industrializados. Só que o Brasil é dependente da Inglaterra, tem dívidas com a Inglaterra. Então, o Brasil também pode receber produtos agora de outros polos, né, financeiros. Então, o Brasil vai jogar um pouco com isso e, às vezes, das atitudes desse tal de William Christie, esse Brasil vai tomar atitudes aí meio que radicais e ele também vai tomar atitudes radicais, né? Então a gente percebe, né, no Brasil cada vez medidas que vão levando aí, gerando aí atritos. A tarifa Alves Branco, por exemplo, de 1848, lançada pelo governo, que diminuía e tirava todas aquelas regalias desde os tratados de 1810 para a Inglaterra, né, tirava esses benefícios, taxava os produtos, fortalecia, portanto, uma certa industrialização no Brasil, né, levou aí a pressão também da Inglaterra. Né? A Bill Albertine mostra. Então, a gente vê um jogo político internacional de leis aí que são colocadas no Brasil e na Inglaterra. Né? Então, a Inglaterra pressiona de um lado, o Brasil toma atitudes por outro lado, e isso vai levar aí a um certo desgaste tanto do poder imperial do Dom Pedro, né, e também das relações internacionais. A Inglaterra quer manter o seu canal e ela é uma das maiores potências do século XIX. E aí a gente está percebendo que a Inglaterra vai ter um certo desgaste.
e a gente vai ver muito mais isso na própria Guerra do Paraguai. Ou seja, os atritos do Brasil ocorrem desde sempre. Então a gente vê, né, o embaixador, né, a primeira atitude já em 1860. Em 1860, o embaixador ele vai tirar lá dois marinheiros ingleses, mataram, assassinaram um cara que trabalhava no estaleiro ali. Né? Então ele vai acobertar dois marinheiros que tinham matado um agente ali do estaleiro, ali, um agente da alfândega. E esses daí vai gerar protestos e revolta. Pô, os ingleses vêm aqui e matam agora o brasileiro, o que é isso? Como é que ficam tudo isso e tal? Né? Como é que, né, que baixaria é essa e tal? Atitudes, portanto, do governo vai ser pedir para ele, né, pedir desculpas, etc. E ele manda o Brasil às favas. Em 1861 já é o oposto. Um navio inglês, lá no Rio Grande do Sul, no litoral, estava vindo lá da Inglaterra, lá do Reino Unido, né? Chega no Rio Grande do Sul, né, e ele naufraga lá no litoral do Rio Grande do Sul. Quando ele naufraga no litoral do Rio Grande do Sul, ele é saqueado. Né? Ali já é a água brasileira e ele acaba sendo saqueado. Nome do navio, Príncipe of Wales. Né? E esse navio, quando tem a carga roubada, o embaixador pede que o Brasil pague a indenização, né, do roubo e etc. Ele vai querer meter a investigação, vai colocar ele, não, o Brasil não tem capacidade para investigar, vou colocar agora para investigar também oficial inglês junto com a investigação, pedir indenização e etc. do Brasil. E o Brasil, né, também vai sofrer consequências disso. Já no ano seguinte, no Rio de Janeiro, dois marinheiros ingleses são presos, né, no ano seguinte. E eles estavam fazendo arruaça lá, dando um tapa na bunda das mulheres, passando a mão nos peitos da mulherada no meio da rua. Só que os caras estavam vestidos de travesti civil. Eles não estavam de marinheiros lá. Os caras encheram a cara no meio da rua no Rio de Janeiro, passaram na rua mexendo com todo mundo. E aí esses caras vão ser presos. O embaixador acha um absurdo. Como é que vocês prendem oficiais ingleses? Isso não se pode fazer, blá, 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 blá. Né? Eu quero que você demita esses policiais incompetentes do Brasil. O cara quer ser mais do que o próprio Dom Pedro. O cara quer ser mais do que todo mundo aqui no Brasil. Né? O cara quer ser o poderoso. Pede que o Brasil peça desculpas, né, por ter prendido os marinheiros e etc. Ele exige, né, do Brasil tudo isso. Né? E o Brasil recusa. Né? E assim que o Brasil recusa, olha o que o cara faz. Ele manda prender 5 navios brasileiros lá. Ele captura e prende lá 5 navios brasileiros no Rio de Janeiro com a marinha inglesa ali. E aí, mais manifestação de rua contra a Inglaterra. Os caras já estão de saco cheio da Inglaterra. E mais manifestação no jornal, na rua, e etc. De novo, contra a Inglaterra. E aí, nisso tudo, o Dom Pedro II prefere pagar a indenização pelo roubo da carga, a Inglaterra não pede desculpa pela baixaria toda e acaba sendo o rompimento das relações entre 63 e 65, então, entre o Brasil e a Inglaterra, certo? Rompimento das relações diplomáticas, até que em 65 a Inglaterra pede desculpas para o Brasil. Mas aí começou a Guerra do Paraguai, a gente tem outra história para contar, a gente tem o porquê a Inglaterra, né, e os interesses da Inglaterra por trás disso tudo e por aí vai. Então a gente percebe que, né, o Brasil tem atritos com a Inglaterra, mas esses atritos aí levam a rompimento de relações internacionais, mas ao mesmo tempo a gente tem manifestações de rua e levantes e por aí vai também. Então, relações internacionais lembra a gente agora, né, a continuar a nossa aula com relação aí às questões do Brasil internacionais, que vai ser a Guerra do Paraguai. Fechou a Guerra do Paraguai, a gente derruba o Dom Pedro e proclama a República no Brasil. Tudo bem, turma? Fechou? Dúvidas? Fechando a nossa aula. Dúvidas aqui. Professor, Exercício. não, pode falar primeiro, termina. Exercícios da apostila estão mais do que dispostos para vocês falarem. Vocês podem falar tudo, fazerem todos isso daí, se vocês quiserem, e por aí vai. Manda, David. Na real, não é uma dúvida, é que o André estava pedindo se você pode liberar, tipo, o gabarito da apostila 1, 2 e 3, sabe? De sala, Da das 1 já está questões. lá. Da 1 e a 2, se eu não me engano, já está lá. Já pus, já Aham. está postado já. Eu coloquei tudo lá.
Ah, tá. E mais uma coisa, Mandei professor. pro Rubão já, faz tempo isso. Eu acho que vou falar com o Rubão, porque, tipo, o seu arquivo do Word ainda não tá lá, não. Eu não achei, pelo menos. Não foi? Eu acho que o Rubão não colocou. Eu vou falar com ele. Tá. Eu passei a aula extra, eu passei aquela aula extra de pandemia, eu passei esse arquivo do Word e eu passei esse da apostila 2 completo para ele. São 3 arquivos, tá? Pede para ele, são 3. Eu passei tudo isso para ele na aula passada. Beleza, Fechou? beleza. Aham, fechou. Muitas graças, pessoal. Bom fim de semana, bons estudos. Vai, Corinthians. Galera, próxima aula é a última. Tragam as dúvidas. Segundo semestre não tem brincadeira não, hein, meu? Não quero saber de atraso, não quero saber disso, daquilo. Eu agradeço todo mundo aí. Hoje Mas, tá ó, segundo botando pressão, semestre. professor. Ah, é, meu. Agora é a pancada, velho. Acabou de passar a mão na cabeça, etc. Segundo semestre, a atitude do professor é totalmente diferente. Para quem me conhece aí, sabe? É paulada, velho. É paulada porque vestibular não é brincadeira, né, velho? Eu agora, tudo bem, descansa e tal. E descansa, meu. O segundo semestre não vai dar para descansar. Né? Já não, é época de chorar, é época de. Já começa toda aquela coisa, tudo que a gente já sabe. Então, né, já vou só antecipando o finalzinho da aula aí de conversas. Eu sei, é pesado, mas passa, igual a pandemia, passa, tudo vai passar. O vestibular passa e passa com tinta na cabeça, com cervejada quando vocês passarem na faculdade, passa com vocês virando médico, usando sua jaqueta, seu jaleco lá. Isso aí tudo passa, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado e ter visão aí para o futuro. Segundo semestre, então, a próxima aula é mais pauleira, assim, mais. Vocês estão percebendo cada vez mais conteúdo, 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 conteúdo. Segundo semestre, turminha, queria combinar com vocês, de vocês, assim, lerem antes o material para vir para a aula. Eu acho que fazer os exercícios antes, eu sei que é difícil, dificílimo, mas eu acho que a nossa aula seria muito mais proveitosa e seria muito mais adequada do que a gente pode, né, lembrar das suas coisas do colégio, trazer tudo isso para a nossa aula, para seguir em frente. Combinado, turma? Mas a gente conversa uma aula que vem ou vocês me chamam aí no WhatsApp. Fechou? Muitas Sim, Fechou. graças. Pro. Obrigada pela Valeu. aula. Eu que Tchau, agradeço professor. aí. Bom final de Não semana. fica com medo, não. Vai dar tudo certo, David. É normal isso. Não é pressão, não. É normal, é normal. Isso aí faz parte. Não é nada demais também, não. Vai passar. Tá Combinados? bom, Um beleza. abraço. Obrigado, meus queridos. Tchau, professor. Obrigado, hein? Obrigado vocês.